Olha, assim, muitas vezes as pessoas pensam que o que elas estão atravessando tem a ver só com condições que elas criaram. Muitas vezes é. Muitas vezes são condições da vida. E muitas vezes, como no caso de Jó, havia ali algo que Deus estava fazendo na vida dele que ele não tinha visão, ele não sabia. Ele não tinha um livro para ler como terminava a história dele, não tinha como fazer spoiler da sua própria história. Jó estava vivendo aquilo. E ele era considerado, como diz a Escritura, um homem justo. Não era por causa de ele ter feito algo errado, mas era por causa do que Deus queria trazer para a vida dele, que ele só veio a conhecer no final. Ele passou por tudo que ele passou. Muitas perdas, muito sofrimento. Jó começou a achar que todos estavam contra ele. Minha esposa está contra mim, meus amigos estão contra mim, a vida está contra mim. Já viu alguém falando assim, tá tudo contra mim, tá tudo dando errado. Ele chegou a um ponto de achar até que Deus estava com ele. Mas ele perseverou. Ele foi paciente. Observe que, olhando o texto, o livro de Jó, você vê que a gente chama ele de um homem paciente, ter paciência de Jó, mas o que você vê na prática é a perseverança, ou seja, paciência não é uma coisa passiva. A paciência é uma coisa que você trabalha ativamente, e isso se chama perseverança, perseverar. O que nós aprendemos com Jó é que um homem paciente ali no Senhor, um homem que exerce essa paciência que Tiago nos convida a ter, é um homem que demonstra amor a Deus acima de todas as coisas, acima dos seus bens, acima da sua família, acima da sua própria vida. Jó é um homem que nos dá exemplo de relacionamento com Deus em meio ao sofrimento, de sinceridade, mas de perseverança e de confiança. Olha só que interessante, eu procurei aqui numa pesquisa, Jó por 16 vezes perguntou para Deus, Deus, o que está acontecendo? E disse que em termos de queixa, é mais ou menos 34 queixas no mesmo assunto. Ele era sincero com Deus. Mas Jó 13,15 diz assim, ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Esse é o ponto do sejam pacientes que Tiago nos traz. Através das circunstâncias, a nossa fé é testada. Essa série se chama Check-up Geral, vivendo uma fé verdadeira. Uma fé que demonstra paciência e perseverança. Eu não estou dizendo que você tem que estar rindo todo dia, eu todo dia alegre, que nós vamos ter dias mais tristes, mais difíceis. Mas a paciência e a perseverança, ela precisa estar presente. A gente precisa aprender a olhar para frente. O Senhor vai voltar. Nós vivemos os últimos dias. Ele vai voltar. Assim como Ele veio, Ele vai voltar. E eu mantenho a minha vida de paciência nesse sentido. Então, outra forma de você ver isso é que não é necessariamente sobre o sofrimento, sobre a tribulação, não é sobre a pandemia, não é sobre o que nós passamos agora, não é sobre a recessão que virá, é sobre andar com Deus. Isso é o que Tiago nos ensina. É uma coisa que a palavra nos ensina claramente também. É uma coisa que é mais fácil de falar do que de viver. Mas esse é um ensinamento de Tiago e esse é um ensinamento que Deus nos traz hoje, nessa manhã, muito propício para os nossos tempos. Eu posso te dizer que vai ser necessário nós exercermos paciência de diferentes formas nas próximas semanas e nos próximos meses. Já era necessário antes, tudo indica que a gente vai viver uma situação de exercer paciência ainda por um bom tempo. As circunstâncias vão até mudar, algumas coisas vão voltar ao normal em algum momento, mas nem tudo vai voltar ao normal. Nem tudo vai ser exatamente como antes e a gente vai ter que continuar exercendo paciência por um bom tempo. Nós temos a oportunidade de ter expectativa, porque nós semeamos como agricultor, sabendo que Deus vai trazer a colheita. E nós atravessamos o sofrimento como os profetas, sabendo que a graça do Senhor vai nos encontrar e que o nosso testemunho pode ser vida e pode ser salvação para outras pessoas se aproximarem dele. E nós, como Jó, queremos, acima de todas essas outras coisas, conhecer a Deus e o seu caráter. Não é sobre a provisão de Deus, é a respeito de Deus como provedor. Esse é o ponto da paciência e da perseverança que levaram Jó nesse sentido. O texto de Tiago termina dizendo que Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Essa é a face de Deus que Jó viu ao final. Houve a semeadura, foi muito difícil para Jó, e no final ele colheu e pôde dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem, hoje eu te conheço, Deus, em caráter. Eu sei quem o Senhor é. E tudo isso que eu passei não é
relevante, não é significado maior do que aquilo que é a sua pessoa.